Olá, pessoal, começando mais um podcast, pode falar com a Elina aí, hoje um pouquinho gripado, tá, gente? Um pouquinho gripado só, vocês vão ver que a voz não tá 100% normal, não que ela não seja muito boa, né? Que ela não é boa mesmo, a gente brinca sempre, mas hoje um podcast muito especial, eu vou ter o prazer de conversar, já conheço há um pouquinho de tempo, lá da Verdade. 134 DP, é, depois teve o trabalho da DEAN, hoje já nas suas devidas funções, também como mãe, como esposa. Hoje eu vou receber a delegada Madeleine, onde a gente vai poder bater um papo aqui, falando sobre o trabalho que ela realizou no DEAN, na 184, quando descobriu que gostaria, sim, de ser delegada, sobre o curso de Direito, entre outras coisas mais. Doutora, Sim, obrigado. Primeiro eu falo aqui que é rápido, não tem roteiro, isso é ótimo. e é um bate-papo. Sim, Obrigada, sempre um Elinho. prazer recebê-la. Muito bom estar aqui. Eu acho que podcast é uma forma muito espontânea da gente falar, né, sem aquelas formalidades, né? Acho que as Exatamente. pessoas percebem essa naturalidade daquilo que é perguntado. Eu acho que sem roteiro ainda é melhor. Uhum. Eu sempre começo falando, esposa de quem? Cristiano Deichmann. Figuraça. Filho de quem? E o que que a delegada gosta de fazer quando não está no uso das suas atribuições, do seu trabalho, do seu dia a dia? Falar um pouquinho da cidadã, do ser humano, da senhora. Bom, então, né, retomando, eu sou casada com Christian Deichmann, sou mãe da Luísa, que tem 6 anos, mãe do Conrado, com 4 anos, Doisinho, então. são Estamos 2, empatados aí. Estamos então é empatados. empatado. Você sabe como é que nessa fase, É, tem como que a doisinho gente também. estudavam na mesma escola, né, os É. nossos filhos. E eu sou filha de Enos Cordeiro Rangel, já falecido, um grande trabalhador, um homem do comércio, que tinha um comércio de frangos abatidos ali na Doutor Beda, foram mais de 30 anos ali na frente daquele balcão que era a vida dele, ele Era adorava. um ali perto da tinha um posto de gasolina perto? Então, ali agora é a loja do meu irmão, ele vende frango assado, ele continuou, né, o Pô, que negócio de legal. família. Eu sou dali e não imaginava isso. É, porque eu Mesmo? moro na Aurino Tavares. Ah, é muito perto, É. ali. Então, mas Hoje é um salão de festa antigamente da minha irmã. você lembra que antigamente ali não tinha aquelas lojinhas, era Não, uma era esquinona. uma senhora. Então assim, toda a família cresceu dali, eu com 6 anos já dava troco ali no comércio do meu pai, ele tinha muito orgulho daquilo, então assim, eu tenho muito orgulho, muita honra de falar Faz muito dessa tempo história. desse Meu pai falecimento? faleceu vai fazer 3 anos. 3 anos. Conheceu os Mas netinhos? conheceu, Conheceu os conheceu, netinhos. conheceu os Pô, meus bacana. netos, mas no final o meu mais novo ele já estava com uma debilidade, né, mental já em razão da idade, mas a Luísa ele pegou um pouquinho mais. Enfim, eu falo que eu tenho saudade dele, porque ele é uma grande referência para mim, mas eu sinto que eu, como filha, cumpri meu papel devidamente, então tenho um coração tranquilo. É bom, né, quando a gente cumpre Eu sei o bem o que é nosso isso. papel, eu tenho Graças a essa Deus. sensação boa, assim, quando eu me recordo dele. É. E a minha mãe, que é a Marilene Farias, ela também é comerciante, ela tem um salão de beleza com meu nome, gente, Madeleine Coifé, Ah, que legal. ali no Parque Centro. Então, na verdade, eu tenho, né, na família veia de comerciantes, Veio de comerciante. sim. Mas fui parar na polícia. Me diz, vamos conversar um pouco sobre esse Sim, tema agora aí. Você fez curso superior sim, né, fiz curso de de direito, direito. se formou em direito, Sim, me formei aqui em Campos. Eu terminei, né, o ensino médio, e aí fiz o vestibular, fiz faculdade em Campos, e aí quando eu terminei direito em Campos, eu fui estagiária da Receita Federal, às vezes eu não conto nessa parte, mas eu fui não, isso é estagiária da bom. Receita Federal, depois eu fui estagiária do Ministério Público Federal, concursada, e aí quando acabou a faculdade aqui, em 2004, eu fui embora para o Rio de Janeiro. E aí, para estudar, porque na época aqui em Campos, isso faz muito tempo, né, gente? Eu já tenho 16 anos só de polícia, então já entreguei aqui a minha idade. É. Então, nessa época,
não tinha esses cursinhos online que a gente tem hoje, né, A que a facilidade facilidade de você estudar à distância. Você tinha que ir para um grande centro. E aí eu me recordo, pode entrar já na minha história de como que eu pode, por favor, é para entrar. essa é uma história muito legal, muito marcante, e eu lembro exatamente nesse dia que eu saí daqui numa terça-feira no ônibus de viagem com uma amiga para levar 5 currículos. Botei 5 papel cartão, a gente fazia currículo ainda, né, imprimia no papel cartão com fotinho ali do lado, e eu saio com 5 currículos impressos numa terça-feira. Aí falei para os meus pais, né, que eu estava indo tentar um emprego no Rio, porque esse curso que eu queria fazer, na época era até a Amped, era do Ministério Público, Associação do Ministério Público, começava em agosto do segundo semestre de 2004. E aí eu falei: "Bom, eu vou imprimir isso aqui, vou tentar um emprego lá para tentar subsidiar meus E estudos". pagar, pelo menos ajudar a É. pagar as despesas de morar fora E também, os né. meus pais falaram: "Você vai, né", como quem não acreditasse. E eu fui numa terça e na quinta-feira eu já estava com 2 empregos. E aí eu só volto para Campos nessa mesma sexta-feira dessa mesma semana para pegar as minhas coisas e voltar para morar, porque meu primeiro dia de trabalho era no dia 11 de julho de 2004. Essa data é muito importante para mim, porque no dia 10 de julho, que era um domingo, nesse mesmo abatedor de frangos, eu lembro de ter deixado meu pai chorando em cima do balcão. Ele não estava acreditando naquilo, Que sei. que eu estava Na foi verdade tudo muito na rápido. verdade era uma mistura. "Vai minha filha, eu torço por você, mas ao mesmo tempo fica minha filha". É, eu acho que era mais fica, né, É, eu acho, ele não estava absorvendo aquela ideia. mas eu acho que talvez, não pela sua, não que você não tivesse condições, mas por querer ter a filha perto, né. Sim, sim, pelo medo, né, Rio de Janeiro, sozinha, É, eu era muito nova naquela época. E aí eu falei para o meu pai, falei: "Pai, me dá 3 anos que eu vou passar num concurso". Exatamente isso com ele, e aí eu dou tchau, no dia 10/7 de 2004. Começo minha primeira função no Rio de Janeiro dia 11, né, do na 7 de dois mil e segunda-feira, quatro na né. segunda-feira, e esse era um trabalho de atendente call center, vinculado ao Bradesco para vender cartão de crédito, né, aquelas pessoas que ligam pra gente, e a gente fica: "Não, muito obrigada, não, daqui a Calma! pouco você me liga, eu não posso atender". Então, esse foi um tempo em que eu já tive que desenvolver ali a minha escuta ativa, né, aprender a ouvir as pessoas. Já tinha um pouco essa veia do comércio dos 2, né, do pai e da É, mãe, né, sim, porque sim, sim, viveu dentro do comércio, entre aspas, sim, assim, sim. podendo dizer. Quando decide fazer o concurso? Na verdade eu já fui Você já foi destinada com a as fazer 2, concurso. ou seja, eu Não, preciso subsidiar, mas em contrapartida já estou me preparando. exato. Eu tô usando aqui exatamente para É. poder realizar o Eu concurso. começo, né, eu vou para o Rio com esse objetivo, Já com de esse passar, objetivo. né, aquele emprego era para garantir as minhas É contas no lá final do para mês. pagar as contas. E ali eu fiquei por um tempo fazendo esse trabalho, depois eu trabalhei no escritório de advocacia de um tributarista muito conhecido aqui em Campos, doutor Edson Rangel, na área de direito tributário, né, então, assim que eu peguei minha OAB, logo que eu passei também na OAB, e aí fiquei ali durante um tempo trabalhando e estudando. Então, assim, eu gostava de acordar muito cedo, tinha que acordar muito cedo, né, fazer meu almoço, para poder levar para o trabalho, e do trabalho a gente ia ainda para o cursinho, chegava em casa 11 horas da noite, outro dia aquela mesma coisa. Então, não era fácil, imagino que não É. era fácil. Mas para não ficar muito longo, em determinado momento eu pedi um subsídio um pouquinho maior para os meus pais, eu falei: "Olha, agora preciso dar um gás aqui nos estudos", e eu tinha conseguido um cursinho, uma bolsa num cursinho muito bacana, No lá no Rio. Rio, e aí meus pais aportaram um pouquinho mais de dinheiro, mas era gente, era tudo contado. A passagem, se você quisesse pegar 2 ônibus no dia, Não não ia dava. faltar para o outro dia. Então, a comida a gente levava para a biblioteca, sabe, aquela coisa de estudante mesmo. Eu valorizo muito o estudante de concurso, porque só quem passou por uma fase assim, sabe o quanto que é torturante ver todo mundo tendo sua vida ali fluindo, né, porque parece quem está estudando parece que nada acontece. Você fica um tempo onde você estuda, estuda, estuda e aquilo não evolui naquele primeiro momento, e dá aquela sensação de que não vai dar certo, né, há um conflito muito grande do concurseiro. E então
Então, nesse tempo eu estava estudando, mas eu pretendia fazer prova da magistratura e do Ministério Público, que requerem 3 anos de prática jurídica, né, como advogado. Ah, tá. Existe essa cláusula de Um barreira, um pré-requisito. pré-requisito, e eu não tinha esse tempo. E aí uma amiga foi nessa biblioteca que eu estudava, ali na Praia Vermelha, na URCA, na Unirio, e aí ela foi estudar comigo, ela: "Vamos fazer a prova de delegado de polícia?" Eu falei: "Cara, eu não estudo para isso, eu não conheço medicina legal, que é uma matéria muito determinante na prova de delegado." E aí ela falou: "Eu te empresto meu material." Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, vou fazer. A prova era dali a um mês. E aí o que que acontece? Nesse dia ela foi embora depois do almoço, eu fui na praia, fiquei um tempo ali concentrada, vou fazer, Delegada. delegada, mas eu pensei era uma oportunidade de eu ir para uma segunda fase, a verdade é essa, eu estava pensando em ir para uma prova de segunda fase, para que eu pudesse saber como que é, porque são 3 fases, né, todas essas provas maiores, elas são 3 fases. A primeira objetiva, que é aquela peneira, eram 12.000 candidatos nessa prova que eu fiz. A segunda, ela já é mais densa, mais Específica. específica, e depois a oral, que é uma questão bem emocional. E aí, mas eu queria A experimentar segunda fase. a segunda fase. Aí eu liguei para minha mãe nesse dia, minha mãe aqui em Campos, falei: "Mãe, tem um dinheirinho aí para fazer minha inscrição e arrumar um curso assim de medicina legal para mim?" Ela falou: "Filha, semana que vem eu tenho, essa semana não tenho." Eu falei: "Bom, mas até a semana que vem, daqui a um mês já tinha passado." E não vai dar certo não, calma aí, deixa eu pensar. Aí eu pedi essa minha amiga, falei: "Me faz seu material aí de medicina legal, que eu vou aprender essa matéria e vou ver o que que eu consigo." Decidi. Fez fazer o curso. Eu decidi fazer essa prova e eu tinha um mês para Estudar. dar meu máximo. E ali eu dei o meu máximo, fiz o que era necessário fazer. Primeiro eu perdi, depois eu recorri, aí eu consegui entrar, através de um recurso e fui para a segunda fase. E eu falei: "Caramba, eu nem esperava, agora eu tô na segunda fase." E E era a aí princípio naquele era meu era o objetivo. objetivo, Sim. até pelo que você pretendia anteriormente, que era E eu também não fazer tinha tanto tempo, assim, né, estudando firme mesmo, tinha um ano e pouquinho que eu estava estudando firme. E aí, com aquele foco mesmo do concurso, e final da história, eu fui, passei na segunda fase, fui para prova oral. Aí na prova oral eu falei: "Bem, Jesus, se eu cheguei até aqui, né, a mais difícil, que é a segunda fase, eu já consegui passar. Eu acho que ninguém me tira mais daqui não." E assim eu dei mais. foi no Rio? Foi, todas as provas são no Rio, né. E aí eu fiz, dei o meu melhor, e e aí eu, quando recebi a nota da minha prova oral, era dia 10/7 de 2007. Opa, Exatamente, 3 3 anos anos depois depois. daquela declaração, né, que eu havia feito para o meu O pai pai, que em que em 3 3 anos. anos eu teria passado. E foi isso, para mim é muito gratificante. E aí você passa, mas demora quanto tempo para exercer já de fato, vamos botar assim? Aí são Porque tem é um quase um ano, né, entre os trâmites de prova de títulos, prova então em física, 2008 academia. Eu entro em 2008. entra De delega como entra 2008, como já já. E aí já. eu já morava lá na capital, já estava lá, né, há 3 anos, 3 anos e pouquinho, e aí eu volto e já entro na zona norte, trabalhando na zona norte do Rio de Janeiro, em áreas conflagradas, como Piedade, Todos os Santos, Meia, Inhaúma, Jacaré, pegava Morro do Macaco. Ali era uma época, isso era antes das UPPs, antes da tomada do É, Alemão, então era uma época muito dura, a gente tinha muita dificuldade, inclusive, para jantar no plantão, você tinha que sair de viatura, todo mundo com, metralhadora para cima, para você não tomar um bote na rua, era algo muito complicado. Aí todo mundo já saía para esse pegar a esse janta e voltar início para se esse proteger. início o mais complexo, assim, né, porque Foi, eu vou dizer que foi, por quê? Porque ali, como eu falei, eu era muito nova, eu fui a delegada mais nova à época da Polícia Civil, né, agora outras pessoas já entraram no mesmo período, mas eu entro com 26 anos. Então eu era nova, né, posso dizer que imatura, porque, eu nunca tinha entrado numa delegacia, então ninguém entra numa então é, eu tinha teoria, mas eu não tinha a prática, prática. né, 26 anos, nova,
Eu nem tinha, eu estava tirando carteira de motorista ainda, porque eu não tinha carteira de motorista, tirando carteira de motorista, aprendendo a andar armada, então foi tudo junto. Atravessar ali para a Zona Norte, e Vem de uma sabendo cidade do interior também, que e é uma sabendo mudança que muito nessa época, ainda é assim, mas nessa época, principalmente, os bandidos, quando eles interceptavam um carro e descobriam que o motorista era a polícia, era esquece, era bala, problema. né. Então, você tinha que andar com muito cuidado, não cair em lugar errado, né, numa viela específica que você poderia, ser abordado por traficantes. É. Foi um começo E difícil. esse momento até que a senhora fala, realmente é de fato. Eu já o meu lado é um pouco diferente, porque eu acho que o estudo é tudo. Acho que a educação Uhum. é exatamente o nosso grande problema hoje no nosso país, eu digo no Sim, nosso município também, porque a saúde ela ela é o remédio, né, porque aqui a gente está aquilo que a senhora falou, eu falo da minha mãe, a senhora falou do seu pai. uhum, Chega um determinado momento, o papai do céu disse: "Chegou a hora, então chegou a exato. hora". Só que a gente vive hoje um país onde a educação é o nosso maior problema. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de discernimento do que é bom, do que não é bom, de quando estão sendo usadas na maioria das vezes. E Sim, isso a gente vai tanto para a área política quanto também para a área desses lugares onde a senhora visitou. E eu principalmente. comecei com 18 anos a ser empresário. Eu criei uma empresa, a Quatro Ventos tem 20 anos, Uhum, então eu nunca tive absolutamente nada ligado ao público. uhum, Eu sempre fui o Hélio maluco, particular, que faz uhum. evento. Se desse certo, bom para mim, se desse errado, ruim para É, mim você sempre foi também. uma referência de eventos, E né. aí, quando eu viajava para o Rio, muitas vezes com algum policial, Uhum, amigo, a paisana, uhum, eu sempre tive esse medo. Falei assim, não vou citar o nome dos meus amigos, mas eu falei uhum. assim, fulano, esconde isso aí, pelo amor de Deus. É, Porque eu, desde 2009, 2010, eu já viajava muito ao Rio sim, para ir aos escritórios. sim. Ah, e, infelizmente, é uma realidade. Quando É. encontravam policiais em qualquer batida, poderia ser civil ou militar, era um Teve problema um sério. caso específico lá em Piedade, que deixou todos em alerta. Na época eu tinha um Honda Fit daquele antigo, aquele tamanduazinho, O eh, curtinho. o curtinho, então. Na época eu tinha feito uma grande prisão de milícia, lá na 24ª DP. Mexi, né, naquele aquele território ali Bem formigueiro, pesado. pesado. E aí, uma semana depois, ali eu entrava a entrada 4 da linha amarela para ir trabalhar, em Piedade. Mas eles pegaram um carro com uma menina muito parecida comigo, e isso não era comum. Eles revistaram o carro inteiro e esfregaram a cara da menina no chão. E aí, isso foi um grande indicativo, De que não era para né, ela, de né? que não era para ela. Então, assim, desde muito nova, na polícia, eu tive que vencer, né, qualquer tipo de receio, enfrentar todo o a criminalidade com muita coragem, né. Tem um outro caso também que é muito peculiar nessa época. Eu me lembro que houve uma grande troca de tiros entre o Morro do Macaco e a Vila do São João. E rajada de tiro a madrugada inteira, rajada de tiro. E aí, na época, houve uma chacina de uma família na Vila São João, última casa, no alto da Vila São João. E aí eu me recordo, logo pela manhã, o secretário Beltrame pedindo que eu estivesse no local para fazer a perícia de local, junto com, tinha que entrar com o BOPE, tinha que entrar com o CORE, tinha que entrar com toda a Todo mundo. força policial, porque você tinha que atravessar a comunidade inteira, né, depois de uma noite inteira de disparos. E aí eu me recordo que nesse dia eu falei: "Caramba, cara, eu vou atravessar essa comunidade toda". E falei: "Bom, mas essa é a minha função". Tem Eu que acho que, foi logo no primeiro ano meu como delegada. Essa foto é muito eu tenho uma capa de jornal, assim, eu subindo nas vielas da comunidade e do outro lado, os traficantes do Morro do Macaco apontando fuzil com as cabeças, assim, enroladas numa camisa branca. E, enfim, uma cena muito
forte, uma chacina de uma família inteira, só eu captei mais de 150 cápsulas de fuzil deflagradas dentro da casa. Você Nossa. imagina o derramamento de sangue. Então, naquele dia foi um dia assim que eu falei, cara, que olha, essa é a minha função, É. né? E é isso, é sempre Quando o. volta para Campos? Aí eu volto para Campos em 2011. Eu volto para Campos em 2011. Houve um fato na minha família que me marcou bastante. Eu perdi uma sobrinha de 18 anos, eu era muito apaixonada por ela. Ela estava estudando direito e, enfim, e ela se foi. E aquilo mexeu muito comigo mesmo, porque eu já estava há bastante tempo longe da família. E aí você começa a se perguntar, poxa, 2004, né? 7 anos, né? 7 7 anos. anos longe já. E aí eu falei, bom, tá na hora de eu voltar. Aí houve um convite para eu voltar como assistente da 146 DP, Guarulhos. E aí eu assumi essa função aqui, comecei a conhecer. O Guarulhos também é um lugar Bem complexo. complexo, né? Mas ali uma equipe muito boa. A equipe de Guarulhos sempre foi muito boa de policiais. Pessoas muito boas, é uma comunidade muito boa, mas que infelizmente em alguns territórios ainda muito ruim, né? Uma estrutura muito precária e faz com que também, infelizmente, em alguns pontos estratégicos, a marginalidade seja muito grande ainda. É. Infelizmente. A E gente diz isso com. ali não houve um estudo, né, no começo para alocação de famílias, então a gente tinha muita morte em razão de contendas pessoais, morte de inocente, uma pessoa que era morava numa rua, não poderia frequentar outra rua, que era de outra facção. Então nós fizemos ali na época um estudo muito importante, foi até reconhecido na época pela Secretaria de Segurança. Fiquei ali, em Guarulhos, um tempo, desenvolvendo esse trabalho. Aí eu respondi pela titularidade de Talva por pouco tempo, foi minha primeira titularidade, fiquei pouco tempo lá, e logo em seguida veio o convite para eu assumir a titularidade de São João da Barra, isso foi em 2012. Ali eu pego grandes casos, né? São João da Barra eu começo, acho que na minha primeira semana, com um caso de uma moça, não sei se vocês vão recordar, foi um caso muito emblemático, de uma moça que era de Italva, que sumiu, que foi encontrada morta, enterrada em Gruçaí, a gente Eu desenterrou o lembro corpo disso. dela. Acho que foi meu primeiro Eu caso lá em lembro São do João da caso em Barra. si. Enfim, a menina, ela era de Italva, mas ela foi enterrada viva no terreno de uma casa em construção em São João da Barra, em Gruçaí. Então, você já chega ali, né, tendo aqueles desafios. Aquele foi um caso muito desafiador, porque nós passamos a tarde inteira cavando o terreno, a gente sabia que estava ali, o cheiro, né, do corpo em putrefação já a gente conseguia perceber, mas a gente não achava a mulher. Incrível. O bombeiro ajudando, retroescavadeira entrou e nada. No final já da noite, a gente preocupado com toda aquela, poxa, como é que a gente vai dar essa resposta, né? Não encontra o corpo. No final, a gente encontrou, infelizmente, né, o corpo da mulher num saco preto, mas ele já estava abaixo do alicerce da casa. A gente já conseguiu cavar embaixo do alicerce, ou seja, ele abriu um buraco na cozinha, ele cavou pelo alicerce, né? E aí depois a gente descobriu que essa mulher foi enterrada viva, porque a gente encontrou vestígios de areia no Quanta pulmão. crueldade. Foi terrível esse caso. E aí depois nós tivemos o caso do Renato Machado, que é um caso muito Sim, conhecia, emblemático. A gente conseguiu conhecia. investigar bastante rápido, né, em razão da complexidade do caso. E aí depois, em seguida, eu fui verdadeiramente ameaçada de morte pelo grupo responsável, né, por esse homicídio. Então, eu tive que andar escoltada. Havia um plano em curso para me matar, caiu numa Não escuta. sabia disso. E aí eu fiquei escoltada, né, pela Polícia Civil por Em um São João tempo. da Barra ainda? Sim, eu fiquei lá por um tempo, assim, carro blindado, escolta, mas aí a instituição achou que já era, O suficiente. já Tinha estava, que. já tinha dado o Já meu tinha melhor contribuído já. ali, eu precisava sair pela minha segurança. E então, eu fiquei depois um tempo em Quissamã, como titular em Quissamã, e ali foi um pouco de tempo, mas depois eu acabei voltando. Eu voltei para São João da Barra, porque sempre gostava muito de trabalhar lá. E aí, depois que as coisas se acalmaram, eu voltei e fiquei mais um tempo lá. Depois eu venho para 134, fico aqui na 134, porque eu já queria ter meus filhos. Então, eu já queria estar mais próximo de casa, já aquela fase Quanto tempo mãe. já juntos, casal?
Ah, nós estamos há 8 anos 8 anos. juntos. E aí, na 134 eu fiquei, num primeiro momento, por pouco tempo, porque foi o tempo das minhas gestações. E depois que eu tive os meus filhos, eu voltei para Guarulhos. Fiquei um tempo lá com o Pedro Emílio, doutor Pedro Emílio, que é um excelente gestor também, me ajudou bastante a entender vários processos. Quando veio o convite para eu assumir a DEAN, eu já tinha esse convite antes e achava que não era a hora, mas quando eu senti que estava na hora que eu estava inteira para me entregar, porque a titularidade ela tem isso, sabe? Você tem que estar de corpo e alma naquele projeto, porque te demanda muito, final de A responsabilidade semana, é muito grande. né? Acaba que você vive aquilo ali 24 horas por dia. E na DEAN não era diferente, né? Plantão muito flagrante, e como delegada nós somos sozinhas ali na titularidade da DEAN, então complexo. Aí eu assumi lá em final de 2022 e acho que a Polícia Civil hoje ela busca muito essa coisa gerencial, né, de pensar a delegacia não só como um agente de repressão, mas de pensar gerencialmente quais serão as melhores estruturas para você chegar no seu objetivo. E ali eu olhei, né, para aquela delegacia. Primeiro que eu já tinha uma afinidade natural com mulheres, porque eu já falava para mulheres, eu já encorajava naturalmente as mulheres através de outros programas que eu tinha, né? Eu já tinha uma vida na rede social, falando para as mulheres sobre autoestima, sobre autopercepção, autocura. Então, acho que foi um caminho natural. E quando eu cheguei ali, eu pensei, olha, essas mulheres, quando elas chegam à delegacia, elas chegam muito feridas, feridas não só fisicamente, Muito mas mais emocionalmente. emocionalmente. São anos e anos que essa mulher está passando por violência psicológica, violência moral e violência física também. E ela hesita muito em ir à delegacia, porque o primeiro passo dela normalmente significa o último passo do relacionamento, entende? Quando ela percebe que o amor virou terror, e aí ela não tem mais para E eu onde. acho que eu vou entrar rapidinho nesse detalhe com a senhora. Uhum, E aí entra vários conflitos de interesses nessa hora, acho que da mulher. Né? Entra, às vezes ela está de maneira correta, né? Porque ela tem que fazer isso. sim. Porque, na verdade, em algum momento ela pode achar que ela não está fazendo o bem para o filho dela ou para a filha dela, porque ela ali Uhum, vai estar denunciando e mostrando o pai, talvez, né? sim. E que, na verdade, é o contrário. Ela vai estar fazendo o melhor para os filhos dela e para Uhum, ela em si. sim. Mas é uma mistura na cabeça dessa mulher, porque além dela estar passando por essas violências, ela está falando, ela vai estar passando por um pré-julgamento dos seus próprios filhos, muitas das vezes, Sim, né. E aí sim. um trabalho, que também se dá muito essa questão psicológica, por isso que a gente fala, a gente lida no instituto, lá no Instituto do Câncer lá de mamãe, Uhum. onde o maior problema que nós temos é exatamente a questão psicológica daquelas mulheres. 95% do público do instituto são mulheres, ou Sim. seja, o câncer, ele atinge homens e mulheres, mas infelizmente em grande maioria ainda As em mulheres. mulheres, Sim. e é uma questão familiar. E aí eu estou tentando só fazer um link, porque Uhum, tem muito a ver na minha concepção. uhum, Ou seja, são problemas psicológicos que são uhum, afetados na doença e, na verdade, esse indivíduo que maltrata a mulher ou que uhum. faz todos esses crimes, não só às vezes fisicamente, mas psicologicamente também, Sim. isso tem que ser tratado. Então, muitas das vezes essa mulher, e acho que isso que a senhora fez durante muito Uhum, tempo, e outras mulheres que também falam isso na rede uhum. social, não há outra coisa a fazer do que não denunciar. Tem que denunciar. Tem que Enquanto denunciar, há tempo. tem que denunciar. E eu falo para as mulheres, sempre falei para as mulheres que foram à DEAN, é que não nos cabia julgar se ela fizesse o registro, voltasse com o companheiro, mas que a delegacia estaria de portas abertas todas as vezes que ela precisasse voltar. Porque é muito difícil, gente. É fácil
a gente dizer, né, tomou um tapa, pede a separação e vai embora. Essa mulher, ela vai enfrentar tantas coisas, né, fácil pra gente que tá do lado de fora, difícil pra essa mulher que tá do lado de dentro, porque muitas vezes a casa em que ela mora é a casa da família do companheiro. Ela não trabalha, ela tem 2, 3 filhos, não tem com quem deixar, Então ela ela acha, não às tem vezes, renda, sabe. Às vezes ela tenta sair, mas depois ela vê que que não deu ela certo e que volta. ela tomou um tapa, mas ela e os filhos estão passando fome. Ela coloca isso na É balança, muito detalhe. são muitos detalhes. Além disso, foi o homem que ela escolheu viver, né, construiu uma história que era o para sempre. Então, tudo isso misturado traz um problema muito difícil de ser solucionado. Essa mulher, ela precisa de acolhimento, e não é acolhimento só das instituições policiais, porque ali, como eu falei, é o último passo, é a última decisão. Essa mulher precisa ser encorajada desde antes. Por isso que as associações voltadas ao atendimento de mulheres são muito importantes. A importância de uma amiga, de alguém íntimo da família. Por que que isso é importante? Porque o agressor, o abusador, ele sempre vai tentar afastar a vítima das suas bases de confiança. Vou falar uma coisa aqui que muitas mulheres que vão nos assistir vão perceber nessa fala do que eu estou dizendo. O companheiro vai começar a dizer assim: "Ah, sua mãe não gosta de mim, a sua irmã quer o nosso mal, né, ela tá cheia de inveja, a sua amiga, se no final tá querendo dar mole pra mim". Então, essas falas, elas tendem a deixar a mulher isolada. Se ela já não Vulnerável. vulnerável, essa é a melhor palavra para descrever o quadro, vulnerável. Porque se ela já não tem mais com quem contar, ela acaba só contando com esse agressor, que acaba manipulando ela, né, de um jeito ou de outro. E ela se vê tão sozinha, tão sem coragem para tomar qualquer decisão. E às vezes, gente, uma palavra bem empregada no momento certo, ela pode Ajuda muito. virar a chave de uma pessoa. Não Então pode eu não, vira, vira, muitas das né. vezes. Então, o papel de uma delegada de DEAN, não só de repreender, mas é de instruir, E é eu queria entrar exatamente nessa área agora, não que vai um pouco além da questão da delegada em si. uhum, Eu tenho uma percepção, a gente fala muito pouco de política aqui, sim, muito, muito pouco, porque aqui é o comunicador, não é o vereador, até porque sim, vereador eu não sou, uhum, eu sou empresário. Mas acho que um dos grandes problemas que as pessoas têm e a política tem, é exatamente porque os políticos, em sua grande maioria, não são gestores. uhum, E muitas das vezes eles não são gestores porque eles olham única e exclusivamente para aquele ponto específico. E aí, como a doutora está falando, não é apenas ser delegada. isso. É isso, você tem que Você tem pensar que digerir. de ingerir aquilo que está ali, centralizar aquilo que não é. Ah, o caso em si foi resolvido. Não, aquele caso muitas das vezes ele não está resolvido. Ele apenas foi, entre aspas, resolvido o principal Uhum, problema, mas que aquilo vai ter decorrências. Ou seja, exato. e eu acho que quando a gente vai para a vida pública, e aí é um outro detalhe que eu queria estar falando com a senhora, eu sempre digo que enquanto a política não for tratada como uma empresa, e as pessoas que estão em casa vão entender, uma empresa ela gera lucro. Qual é o lucro de uma empresa? Recurso. Isso, O município, o estado, o governo, ele tem que pensar na mesma maneira, só que o lucro é o bem social e não o dinheiro em si. exato. E esse, para mim, é o principal problema hoje da política. E qual que era o bem social da DEAN? Vou entrar É nesse qual exatamente era o nesse bem bem social. qual era o bem social da DEAN? Né, eu fiz essa introdução para dizer que essa mulher fragilizada, mas quando eu cheguei ali, eu identifiquei como o principal objetivo a ser enfrentado naquela gestão, era de que, por ser um atendimento mais demorado, por ser um atendimento mais afetuoso, ele de fato demora mais do que um registro numa delegacia normal. E aí o que que acontece? A gente precisava
potencializar, porque as vítimas demoravam muito esperando para serem atendidas. E vamos combinar, não existe nada mais desagradável Você já do tá ali com um que, momento difícil, né? Tem que ficar né? Igual quando a esperando. gente às vezes vai no hospital, fica horas, você tá ali vulnerável. E eu precisava melhorar esse tempo de atendimento e ampliar o atendimento. Só que assim, nós somos Estado, temos recursos limitados, Limitados. não temos como mudar isso, nós não podemos contratar pessoas, né? São pessoas concursadas. E aí, nós tivemos 2 procedimentos que nós entendemos que foram muito vitoriosos, que foi, criar 2 núcleos que potencializaram essa expansão de atendimento. Uma foi trazer os crimes de menor potencial ofensivo, vou explicar um exemplo clássico, aqueles que não têm tanta gravidade, por exemplo, uma vizinha que xingou a outra. É um crime, mas não é um crime de tanta periculosidade quanto uma mulher que está na iminência, né, de ser morta e que precisa de uma medida protetiva. Podemos Ok. concordar Sim. nesse sentido. E que ela fazer o registro naquela data em que ela chegou para notificar, ou daqui a 3 dias, 4 dias, não mudaria nada. Então, nós criamos o registro com hora certa, que essa mulher ia lá fazer esse registro, mas ela tinha a opção. Ela poderia aguardar o atendimento, mas ela tinha a opção de fazer esse registro Na hora certa. conforme uma agenda já Pré-agendada. pré-determinada por esse núcleo. E, obviamente, que essa mulher preferia fazer esse registro posteriormente com todo conforto. Então, nós já tiramos um volume, um fluxo grande do balcão. O outro crime era o crime de violência sexual, porque normalmente 97% dos crimes de violência sexual não aconteceram ontem ou antes de ontem, nesses estupros normais. Eles vêm acontecendo no seio da família há muito tempo. Então, as mulheres que não precisavam de um atendimento de profilaxia, o que é Que era isso? fazer o exame, Fazer corpo os de exames, ir delito. para o hospital, fazer corpo de delito, se submeter a toda medicação, né, para poder prevenir doenças sexualmente transmissíveis, porque no caso de 3 horas a gente tem que encaminhar essa mulher. Então, não sendo esses casos, a gente também fazia o agendamento para que essa mulher ou essa criança, essa adolescente, fosse atendida por um núcleo especializado. E até porque essas mulheres se sentiam também constrangidas de eventualmente serem atendidas pelos homens, porque nossa delegacia tem homens. Ah, mas não deveria ser só mulher? Não deve ser só mulher, porque nós atendemos mulheres, mas nós prendemos homens. Então, nossa equipe tem que ser mista. E ali, você tirava o desconforto dessa mulher ter que falar de um crime sexual para o homem, e ela também não precisava ficar exposta ali. Disso, nós tiramos grande fluxo. O que aconteceu? Nesse período que eu estive à frente da DEAN, entre dezembro de 2022 a abril, agora, né, que eu saí de licença agora em abril de 2024, nós conseguimos aumentar em 89,69% o número de atendimentos da DEAN. E isso é fruto de quê, Madeleine? Aumentou os crimes sexuais e crimes de violência doméstica? Eu não penso que seja um aumento. Eu penso que as mulheres começaram a acreditar no E que houve trabalho. uma gestora que organizou para que Exatamente, isso acontecesse de maneira mais fácil para exato. quem estava, entre E aspas, e essas sendo mulheres acometido. começaram a acreditar. Então é fruto de um trabalho. Esse resultado da DEAN, ele é fruto de um trabalho que foi construindo com uma equipe e que hoje, né, a DEAN tem esses números excelentes, né, e esse tem um efeito educativo. É um efeito educativo. E como a gente conseguiu fazer isso de uma forma tão constante, ao final de 2023, nós conseguimos a excelente marca de ter sido considerada primeiro lugar na gestão da produtividade investigativa nas delegacias de mesmo hierarquia da DEAN. Hierarquia. E em relação a todas as DEANs do estado do Rio de Janeiro, nós tivemos o maior número de presos. Então, demonstrando que houve um trabalho sério, constante. E qual é o bem social? Voltando à sua palavra. O bem social é que as mulheres agora creem que elas podem ser atendidas, que o caso dela vai ser solucionado. E isso incentiva a mulher a fazer o que precisa ser feito, que é Se denunciar ela em foi última atingida de instância. alguma maneira, ela tem sim que procurar Denunciar. E por que ela tem que denunciar? Para credibilidade. que esse ciclo não se perpetue. Porque esse ciclo se perpetuando, ele vai culminar num feminicídio ou numa tentativa de E feminicídio. eu acho que a palavra credibilidade, eu acho que é a melhor palavra, porque o que Sim, acontece? Quando a mulher ela começa a ver outras pessoas se encorajando, fazendo e tendo resultado,
Sim. Isso ajuda. E em contrapartida, do outro lado, já começa a ver também que as coisas não estão ficando de maneira impune. Exato. E aí também começa-se, obviamente, a Tem um ter caso, se não aprende no amor, vai ter que aprender na dor, né? Não vai ter teve jeito. um caso muito inusitado de um homem que tinha agredido a mulher, aí alguém falou, vou chamar dele, pelo amor de Deus, Dean não. Ou seja, a Dean Ele não. já entendeu. Ele já tinha entendido que com a Dean é diferente. Doutora, passa muito rápido. Passa Antes rápido, da né? gente estar encerrando, eu queria fazer uma perguntinha. Um sonho da doutora. Vamos lá, qual é o sonho que a doutora tem? Vamos falar assim. Primeiro, graças a Deus, o Papai do Céu já abençoou, conseguiu fazer um concurso, estudou muito para isso, tem um trabalho vasto e já demonstrado no papel de resultado, casada com uma figuraça que eu conheço, 2 filhos, ou seja, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista como cidadã, um sonho que a doutora tem. Primeiro, quero dizer que eu já me sinto muito honrada, sabe? Por tantas coisas que eu já consegui Eu realizar acabei de na falar minha algumas vida. aqui. E eu tenho um sonho de verdade de transformar essa cidade, de transformar a mentalidade das pessoas, para que essas pessoas possam crer, né, num futuro de esperança, num futuro de vitória pessoal. Eu acho que a gente tem que crescer e evoluir. Não basta só que as coisas sejam dadas para nós, mas a gente tem que ter oportunidade de evoluir. A senhora falou uma coisa que eu falo muito, mas muito. Eu sou muito a favor de projeto social, muito. Sim. Mas não há nada mais digno do que as pessoas se qualificarem, das pessoas terem direito ao seu próprio emprego Exato. e das pessoas terem direito à escolha. Isso. E eu acho que quando a senhora fala, como a senhora acabou de falar aí, de que as coisas não têm que ser dadas. As coisas têm que ser dadas em alguns aspectos de maneira emergencial, porque Sim, tudo na vida a gente tem que ter aquele primeiro empurrão muitas das claro. vezes. Tem pessoas que realmente precisam, Precisam, e mas isso tem é pessoas que precisam ser incentivadas a prosperar. exatamente. E eu quero muito que essa cidade prospere. É. É isso. Doutora, obrigado. Prazer. Papai do Céu possa abençoar que seus sonhos pessoais. Parabenizar a senhora pelo trabalho, não Obrigada. só nas outras delegacias que a senhora já passou, mas principalmente nessa questão do DEAN, que é uma Sim, vitória muito grande para o Estado, sim, uma vitória muito grande para a cidade de Campos, ter tido a senhora à frente desse órgão que tenta mostrar, de certa maneira, que violência não tem que ser bom em momento algum. sim. E que muitas das vezes não lutar contra a violência é acabar aumentando ainda mais a violência. Então, parabéns, Papai do Céu abençoe a senhora. Abraço no figuraça lá. Eu falo que eu tenho um carinho especial por ele, Sim. eu gosto muito dele, das crianças, e que Papai do Céu abençoe. Eu acho que todo mundo merece viver em paz, né? Essas mulheres também merecem viver em paz. E é isso que a gente tentou fazer durante esse tempo. Com certeza, de outras formas, continuaremos fazendo. Gente, esse Obrigada. foi mais um podcast. Pode falar com a Elina aí. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. Fui!